Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, sempre trazendo as principais notícias do mercado de fundos imobiliários. E hoje nós vamos voltar a falar sobre o CPTS11, ou seja, o fundo da Capitânia, que é um fundo de papel, que ele está sendo negociado, hoje fechou o dia sendo negociado na casa de R$ 6,74, né? Um dividendo até interessante de 13,20, mas ele está bem abaixo da expectativa. Sabe por quê? Porque se nós observarmos agora no final do ano, né, com a aprovação do pacote aí meia boca de redução de gastos, mas acabou passando, os fundos imobiliários eles acabaram se valorizando, ou seja, a maioria dos fundos imobiliários se valorizaram. O CPTS virou o ano, né, andando de lado, como nós podemos observar aqui, ao longo do final do ano ele andou de lado, porque ele subiu junto com todos os fundos imobiliários, andou de lado, e quando foi na segunda-feira ele já voltou a cair de novo. Por quê? Porque o Banco Central soltou que a expectativa para o final do ano não é mais 14,25, a ideia é 15, certo? E se a ideia for até o final do ano com a Selic na casa de 15%, aí fica um cenário não tão bom para o CPTS. Por quê? Porque com 13,20 ele está pagando menos do que a renda fixa vai pagar. E outra que aqui você tem um maior risco. Sabe por quê? Porque o CPTS ele tem uma dívida que foi gerada no tempo da pandemia, onde ao invés de ele se endividar via inflação, ele se aproveitou de um período que a Selic estava na casa de 3%, porque o governo deixou na casa de 3% para estimular a economia. Então ele se endividou a 3%, depois essa Selic foi para 13,75%, ou seja, ela subiu aí demais, né? Subiu 10,75% e isso levou embora todo o rendimento do CPTS. Então qual é o problema? Todas as vezes que a Selic ou a expectativa da Selic sobe, o CPTS ele cai. Então, por isso que com a subida dos fundos imobiliários ele subiu, mas com a saída da Selic 15, que é a expectativa para o final do ano, se nós não tivermos grande mudança, ele já voltou a cair de novo. Então, se nós observarmos aqui, né, desde a segunda-feira, ele vem caindo, né? Vem caindo aqui nos gráficos, o que infelizmente é uma notícia muito ruim, porque teve muita gente que se aproximou aqui, que ele se aproximou da casa dos R$ 6,20, aproveitou para aportar e aproveitou para aumentar a sua posição nele, né? E ele já volta a cair de novo, ou seja, quem pegou a subida agora está ficando um pouquinho negativo. Se nós olharmos os próximos 6 meses, né, olharmos para trás, essa queda está muito longe do que o CPTS já foi. Ele já bateu a casa de R$ 8,06. Se nós pegarmos o cenário do último ano, em alguns momentos, né, ele bateu picos ali de R$ 8,00, mas essa queda que ele sofreu foi uma queda muito violenta. Por exemplo, no mês de agosto, ele estava na casa de R$ 8,00, quando foi em dezembro, e 4 meses depois, ele estava batendo R$ 6,11. Essa queda de mais de R$ 2,00 era para fazer o CPTS entregar um dividendo acima de 15%. Só que qual foi o problema? Quando a Selic sobe, o rendimento do CPTS cai. Então, se nós olharmos aqui, a gente vai observar, com a subida da Selic, o rendimento caiu. Talvez você disse, mas poxa, ele está pagando 75. Só que esse 0,075 ele não é recorrente. Então esse é o problema que o CPTS vem passando, né? Porque ele saiu de 0,062 para 0,075, só que não é recorrente. Agora, o CPTS é um fundo ruim? Não.
ele é um fundo muito bom. Se nós olharmos a média dos últimos 15 anos, ele pagou, se nos últimos 5 anos, ele pagou 15,25. E qual é o problema? Que ele está muito distante desse valor. Ele está 13,20. E qual é o problema que ele enfrenta? É que o CPTS era de base 100 e ele passou a ser base 10. E quando ele se tornou base 10, o cenário que ele se encontra é muito competitivo, porque tem muito fundo de base 10 que estão pagando melhor, estão mais seguros e mais estáveis aí no atual momento. Tanto que o CPTS tem uma acumulada aí de 13,34%. Mas ele é ruim? Não. A maior prova é que a liquidez dele é de 8,53 milhões. Quando ele era na casa ali de R$100, quando eu tinha ele na carteira, ele tinha uma liquidez bem menor, de 3, de 4 milhões no máximo. Quando ele fez o desdobramento, aí o split para a casa de R$10, ele saltou aí para 8,53, ou seja, aumentou muito a negociação do CPTS, o que aumentou a sua volatilidade. A sua taxa de administração maior do que 1%, que para fundo de papel isso é muito alto, só que a gestão do CPTS é uma gestão ativa, ou seja, ele fica comprando e vendendo o CRI, né, rodando, girando a carteira. Tem mais de 369.917 cotistas, um valor patrimonial de R$ 8,60, ele está muito distante desse valor. O seu último rendimento foi 8 centavos, tem um patrimônio de 2,73 bilhões e tem mais de 317 milhões de cotas sendo negociadas, certo? Se nós descermos aqui embaixo e nós compararmos ele com o CDI, ele vem perdendo tranquilamente, perdendo para o CDI, ele vem perdendo no atual momento até para o IFIX, e infelizmente ele está perdendo também para a inflação, né? Então, para você que é investidor, é um cenário muito ruim. E se nós pegarmos os últimos 5 anos, aí fica pior ainda, porque o CPTS ele está ali, né, com a rentabilidade nos últimos 5 anos de 7,21%, o CDI foi 48,61, ou seja, muito alto, né? A inflação 32,64 e o IFIX 10,60, ou seja, infelizmente nos últimos 5 anos está bem mais interessante investir aí no CDI e na inflação, ou seja, nos títulos públicos, do que investir no CPTS. Existe a possibilidade de CPTS se recuperar? Muito difícil, porque ele está aí com a estratégia de mudar os seus fundamentos, ou seja, se tornar fundo de fundo. Como ele vai mudar o fundamento dele, não é possível a gente dizer o que vai acontecer, só vai poder saber depois que ele fizer essa mudança, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.